Olá! Nesse vídeo apresentaremos as ações e cuidados no manejo do marca-passo transcutâneo em idosos em atendimento pré-hospitalar. Trata-se de um assunto importante para você, estudante, enfermeiro ou profissional da saúde, pois a sua utilização é essencial durante o atendimento de um idoso com bradicardia grave sintomática. Esse dispositivo fornece estimulação elétrica artificial temporária por meio de pás, que são posicionadas no tronco do paciente para estimular a contração cardíaca e aumentar seus batimentos. A corrente fornecida é consideravelmente inferior à utilizada na cardioversão ou desfibrilação. Este dispositivo é utilizado em caso de bradicardia grave sintomática, frequência cardíaca menor que 50 batimentos por minuto e que não responde à terapia com atropina. A vantagem do marca-passo é que é útil no APH móvel e fixo ou em cidades com uma distância considerável de um hospital de grande porte que dispõe de sala de hemodinâmica e avaliação de profissionais especializados. A maioria dos pacientes atendidos com bradiarritmia nos serviços de emergência pertencem à faixa etária dos 60 a 79 anos. Em virtude de comorbidades e das modificações fisiológicas do sistema cardiovascular e tegumentar, a pele da pessoa idosa se torna mais friável e vulnerável à ocorrência de lesões. Inicialmente, o diagnóstico é feito pelo médico, que indicará o procedimento em caso de bradicardia instável, que não responde à atropina, ou se há bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo 2 ou bloqueio atrioventricular de terceiro grau total. É preciso lembrar que o marca-passo transcutâneo é contraindicado na hipotermia e nas situações de assistolia. Para a utilização do marca-passo transcutâneo, orientam-se os seguintes cuidados de enfermagem. Explicar o procedimento ao paciente se ele estiver consciente. Em pacientes idosos conscientes, é importante que seja avaliada a necessidade de analgesia ou sedação, avaliar criteriosamente a pele do idoso, atentando para a existência de possíveis alterações ou lesões. Verificar se há opção de marca-passo em seu desfibrilador cardioversor e obter as pás adesivas. Monitorizar o paciente com cardioscopia, oxímetro de pulso e pressão arterial não invasiva. Realizar um eletrocardiograma para identificar o ritmo e documentar o tipo de bradicardia antes da intervenção. Obter acesso venoso periférico calibroso nas extremidades superiores. Administre oxigênio suplementar caso seja necessário. Preparar a pele, evitando o uso de líquidos inflamáveis como álcool e benjoim, devido ao potencial aumentado para queimaduras. Se houver pelos, retirar antes da colocação das pás para garantir bom contato com a pele. Remover qualquer adesivo transdérmico medicamentoso e limpar possível resíduo. Não colocar as pás adesivas em feridas, drenos, sob implante de marca-passo, desfibrilador ou em cima de ossos, por exemplo, externo, coluna vertebral e escápula. Em pacientes com mamas, colocar as pás por baixo do órgão e contra a parede torácica. Vamos recapitular os principais cuidados de enfermagem? Explicar o procedimento ao paciente se ele estiver consciente. Avaliar a necessidade de analgesia e sedação. Avaliar a pele do idoso. Realizar monitorização completa do paciente. Realizar um eletrocardiograma. Obter acesso venoso periférico. Administrar oxigênio caso necessário. Preparar a pele do paciente e remover adesivos transdérmicos. Já a sequência das etapas para o manejo do marca-passo durante o atendimento são: aplicar as pás adesivas do marca-passo transcutâneo de acordo com o fabricante, uma pá na região paraesternal direita e outra na apical esquerda. Outra forma de colocação é fixá-las na pele do paciente e, de preferência, o eletrodo anterior à esquerda do externo e o eletrodo posterior nas costas. Muito cuidado para não inverter o posicionamento das pás do marca-passo. Isso pode aumentar a necessidade de mais corrente para alcançar a captura elétrica e aumentar o desconforto do paciente.
conectar o cabo ao marca-passo e as pás adesivas no paciente, selecionar no aparelho a função marca-passo, a frequência cardíaca desejada, 60 a 90 batimentos por minuto, de acordo com o suporte avançado de vida em cardiologia e o modo demanda ou fixo. Ajustar a corrente elétrica inicial de 10 ou 20 mA, aumentando lentamente a corrente de estimulação até que os picos do marca-passo transcutâneo sejam visíveis antes de cada QRS, ou até que se encontre a captura com pulso, deixar uma corrente elétrica 10 a 20% maior que o limiar de captura. Avaliar a captura mecânica, contração do miocárdio, palpando o pulso femoral, braquial e radial direito. Não é recomendável palpar o pulso carotídeo, pois pode não ser fidedigno pela proximidade com os impulsos elétricos, e avaliar também a captura elétrica, verificando a presença do QRS largo e onda T ampla no eletrocardiograma. Fazer registro de data e hora que a estimulação teve início, a corrente elétrica necessária para obter captura, a frequência cardíaca, fármacos administrados e se a resposta desse paciente à captura foi adequada. Observar se o paciente apresenta sinais de débito cardíaco aumentado, incluindo melhor nível de responsividade, aumento da pressão arterial e melhora da saturação de oxigênio. Analisar a pele sob os eletrodos, já que há risco de queimaduras causadas pelo uso prolongado do marca-passo transcutâneo. As possíveis complicações e limitações são falhas na captura devido a alterações metabólicas e anatômicas, interferência com a sensação de agitação do paciente ou contrações musculares, dor como resultado da estimulação elétrica na pele e nos músculos, falha do aparelho em reconhecer que o marca-passo transcutâneo não está capturando, queimaduras cutâneas, incluindo queimaduras de terceiro grau, devido ao uso inapropriado ou prolongado do marca-passo transcutâneo. A principal limitação da colocação do marca-passo transcutâneo é o desconforto que o paciente pode sentir relacionado à intensidade da contração muscular esquelética e à estimulação elétrica direta dos nervos cutâneos. É necessário também reavaliar os pacientes após 30 minutos do início da estimulação elétrica. De acordo com a intensidade da corrente elétrica, o paciente pode apresentar uma resposta diferente. Com 20 mA, formigamento na pele. Com 40 mA, pancadas fortes no peito. 60 mA, estimulações do diafragma e tosse. 90 mA, forte pancada dolorosa no peito. E com 100 mA, deixar a cama devido à dor. O marca-passo transcutâneo é uma alternativa rápida e eficaz em casos de bradicardia instável. É de vital importância que os profissionais de saúde ou enfermeiros saibam usar devidamente esse dispositivo e agir corretamente diante dos casos de bradiarritmias em idosos com atenção especial, devido às especificidades dos cuidados com a pele desses pacientes.